Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos no primeiro domingo da Quaresma. O salmista vai nos ajudar a entrarmos nesse retiro quaresmal. Quando me invocar, eu atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e eu lhe mostrarei a minha salvação. Essa experiência do caminho diante do retiro quaresmal, experiência de salvação, que tudo isso se realize, se concretize o que o salmista nos apresenta nesse dia. Vamos para a nossa meditação no Evangelho de São Marcos. Nós sabemos que o primeiro domingo da Quaresma é a tentação de Jesus. Jesus 40 dias no deserto e depois é tentado. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes de entrar propriamente no Evangelho, vamos lembrar. Primeiro, tentação não é pecado, é provocação, aliciamento, convite, senão Jesus não poderia ser tentado. Então, tentação não é pecado. Jesus desmascara o demônio, mostra a sua ação e determina 3 pontos fundamentais onde ele age, onde ele insiste em nos derrubar e desviar do caminho de Deus. Jesus passou pela aprovação humana. Isso nos dá a condição de vencermos o mal, vencermos o demônio, o mundo, a nós mesmos e as tentações pela presença de Jesus na nossa vida. Ilusão minha e sua, acharmos que não, eu sou santo, eu aguento, eu resisto, isso não me derruba, isso não me incomoda. Não façamos isso. Por favor, de forma alguma. Isso é arrogância, soberba, e o risco de cairmos é muito grande. Somos falhos, pecadores, e a resistência vem de Jesus, que venceu. Por quê? Qual é a vontade? Qual é o desejo? Qual é o propósito do demônio? Nos desviar do caminho de Deus. E se ele fez isso com Jesus, o Filho de Deus encarnado, imagina comigo e com você. Então, é muito importante saber que essas 3 tentações têm um grande poder sobre o homem, sobre mim e sobre você, mas Jesus venceu. Vamos entrar, usando os outros evangelistas, nas 3 tentações. A primeira, o tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeiro passo, primeiro ensinamento de Jesus. Vamos aprender. Jesus usou da palavra de Deus. Está no livro de Deuteronômio essa resposta de Jesus. Então, usarmos a palavra de Deus, porque ela solidifica, ela nos estrutura e nos direciona para vencermos Satanás diante dessa vitória de Jesus. Então, esse é o pecado do prazer. Que prazer, Poderíamos pensar, mas Jesus estava com fome, fragilizado 40 dias sem comer, sem beber, era direito dele comer pão. Mas olha só o que o demônio faz. Quando ele oferece isso a Jesus, quando oferece a gente, de uma forma, ele está nos tirando da providência de Deus. Que Jesus resolvesse por conta própria, que usasse do seu dom, que usasse do que ele tinha em favor próprio. Jesus ia desviar do seu caminho.
Tem um exemplo muito simples para a gente entender tudo isso. Qual é a proposta do demônio? Um pai está com seu filho passando fome, ele vai lá, rouba, furta o alimento. Aí é preso, condenado a cumprir pena na penitenciária. Grande coisa fez esse pai. E poderia pensar, mas meu filho está passando fome, ele tem direito de comer, eu tenho o direito de roubar. E olha, dá um pedaço de pão, um pedaço de frango, de carne para o filho e vai cumprir pena. Anos na penitenciária, abandonando o seu filho. Essa é a proposta do demônio. Resolvermos uma situação, porque o demônio, ele estende a mão, mas está com um chicote, está com um facão aqui para decepar, para chicotear, para trazer uma consequência grave. Então, nós vivemos da providência de Deus. O Pai, confiando na providência de Deus, vai dizer: eu não sou criminoso, eu não sou ladrão, eu não vou roubar, eu não vou me apropriar daquilo que é do outro, eu vou me humilhar, eu vou mendigar, eu vou rastejar, mas não vou cometer um crime. Com certeza ele encontraria uma resposta na providência de Deus. Então é isso. O demônio nos quer que estejamos longe dos valores cristãos, dos conceitos de Deus e nos introduzindo os modelos do mundo. Ele quer nos roubar a vida espiritual oferecendo uma vida mundana. Ele quer nos roubar a santidade nos oferecendo uma vida profana. Façamos a nossa parte e vamos confiar na providência de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nada justifica um erro, nada justifica cometer um crime e um pecado. Muito cuidado com duas frases que eu vou dizer graves e que podem fazer parte da nossa vida e do nosso cotidiano. A primeira é: se eu não fizer, outro faz. Se eu não roubar, se eu não for ilícito, se eu não mentir, outro mente. Isso é diabólico, satânico. E a segunda: todo mundo faz, eu vou fazer também. Vamos evitar. Vamos fugir dessas tentações, tá? Confiar na providência de Deus. Vivemos o pouco com Deus é muito. Segunda tentação: o demônio transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: ele deu aos seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. Jesus responde, usando também o livro Deuteronômio: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe qual é a proposta do demônio? Para Jesus usar do seu poder em favor próprio, desviar da vontade do Pai, se submeter a Ele, se render a Ele, né? O convite do demônio é para que Jesus entre na desobediência, fazendo a sua própria vontade, desviando da vontade de Deus. É o ter. Olha, te ofereço tudo, todos estes reinos, tá? É a ganância, é a glorificação, tá? Sem a cruz, que nós vamos entrar na terceira tentação. O demônio está de uma forma tentando, percebe? A primeira, tá? De Jesus de uma forma, obedecer a Ele. Segunda agora, tá? De aderir àquilo que Ele está propondo. Esse é o ter. Terceira tentação. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: eu te darei tudo isso se prostrando-te diante de mim me adorares. Respondeu Jesus, Deuteronômio de novo: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O demônio oferece uma vida fácil, oferece a Jesus
a ressurreição sem a cruz, fugir do martírio. Esse é o poder. Ter aquilo que pertence a Deus, né? Buscar aquilo que é o lugar de Deus. Pecado de Adão e Eva, pecado do próprio Satanás. O prazer, o ter e o poder. Para fechar, quero dizer algo que é próprio do nosso tempo, tá? O poder, eu e você, nem sempre podemos ter, nem sempre podemos alcançar. O ter, nem sempre temos condições, recursos para isso, mas o prazer está escancarado, principalmente através das redes sociais, das mídias, o que é oferecido de uma forma na gratuidade, através do que é erótico, do que é promíscuo, através daquilo que é oferecido como prazer. Vamos pedir ao Senhor que nos livre dessa tentação, que nos afaste de toda a pornografia. A pornografia leva à pedofilia, a pornografia leva à infidelidade, pornografia é pecado. E nós temos acesso, todos podem, desde uma criança. Então, não há nada que nos impede de termos acesso a esse prazer oferecido de uma forma que só nos desvia do caminho de Deus. Vamos pedir à Virgem Poderosa que nos dê a graça nesse primeiro domingo da Quaresma de vivermos santamente, de procurarmos as virtudes e principalmente a graça de vencer as tentações. Ave Maria, humilde serva do Senhor, gloriosa Mãe de Cristo. Ave Maria, mulher da dor, Mãe dos viventes. Ave Maria, mulher de fé, primeira entre os discípulos. Virgem, Mãe da Igreja, ajuda-nos a dizer sempre a razão da esperança que nos anima, tendo confiança na bondade do homem e no amor do Pai. Ensina-nos a construir o mundo a partir do interior, na profundidade do silêncio e da oração, da alegria do amor fraterno, na fecundidade insubstituível da cruz. Nossa Senhora do Calvário, intercedei por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.